Os deputados querem concluir, na semana que vem, a votação do projeto que muda as regras eleitorais do país. Texto base foi aprovado, mas alguns partidos tentam fazer modificações com os destaques. Um dos temas mais polêmicos foi retirado, que era a tal da quarentena de 5 anos para militares, juízes e membros do Ministério Público se candidatarem a cargos políticos. Se aprovado no Congresso, o ex-juiz Sérgio Moro, por exemplo, ficaria impedido de disputar as eleições do ano que vem, mas não só ele. Boa parte daqueles egressos, por exemplo, das polícias militares, que se candidataram nas eleições, se esse fato fosse se repetir agora, isso não seria permitido. Outras mudanças importantes são a proibição da divulgação de pesquisas eleitorais na véspera e no dia da eleição. A gente já teve isso no Brasil lá atrás, mas tinha caído. De novo vem a tutela aqui. E a prisão de 1 a 4 anos para quem divulgar fake news que prejudiquem as disputas. Os candidatos ficha suja continuam inelegíveis por 8 anos, mas o prazo passará a contar a partir da condenação e não depois do cumprimento da pena, como é hoje. Candidaturas coletivas para deputado e vereador serão possíveis, mas só com um representante legal. Um parênteses aqui, né? Pelo que a gente tem visto de candidatura coletiva que ganhou mandato, pessoal se pegando, não há possibilidade de acordo, às vezes entre 4 e 5, não sei se isso aqui dá certo não. Enfim, já a Justiça Eleitoral vai deixar de fiscalizar as contas partidárias, o que é um risco, destaca o deputado Tiago Mitrô, do Partido Novo. Significa que os partidos podem usar o recurso do fundo partidário para o que eles quiserem. Depois de aprovada pelos deputados na próxima semana, reforma eleitoral ainda terá que passar no Senado até outubro, para valer já para as eleições do ano que vem, Agostinho. É isso aí. Para falar um pouco mais sobre essas mudanças, destrinchar para a gente o que tem de bom e o que tem de ruim nisso tudo, está com a gente um especialista no assunto, advogado especialista em direito eleitoral, o doutor Alberto Rolo. Doutor Alberto Rolo, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. É um prazer falar com você e com os amigos da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. Bom dia. Doutor Alberto Rolo, que está em áudio e vídeo com a gente. Então, se você não está sintonizado no nosso canal no YouTube, faça isso agora para acompanhar essa entrevista. Doutor Alberto Rolo, tem alguma coisa que se salva nessa proposta de reforma do Código Eleitoral? Agostinho, tem algumas coisas positivas. Eu posso destacar a fixação do mínimo de 30% dos recursos destinados às mulheres, porque isso hoje é jurisprudência da Justiça Eleitoral, agora estaria fixado por lei. Outro ponto importante é a fixação do número mínimo de cadeiras a serem ocupadas pelas mulheres. Isso é importante para a Thaís mencionar também, porque hoje a gente fala em 30% de candidaturas femininas. Aí a gente vai falar, começa com 15%, né? Mas vamos falar em 15% de cadeiras ocupadas por mulheres no mínimo. E esse percentual vai subindo até chegar em 30% efetivamente. Então existem aí o problema que a Thaís mencionou agora, né? De regulamentação das candidaturas coletivas, né? Dos mandatos coletivos, apesar das brigas, e a gente vê as brigas, mas pelo menos agora vai ter algum tipo de regulamentação, porque isso era feito mais ou menos de forma voluntária, né? Sem regulamentação da Justiça Eleitoral. Então tem alguns avanços sim, mas a maioria, infelizmente, seria um retrocesso. Agora é importante destacar, Agostinho, que são 900 artigos. 900 artigos não dá para a gente aprovar em poucas semanas, né? Eu imagino 513 deputados estudando 900 artigos para aprovarem numa noite. E aí vai acontecer a mesma coisa no Senado também até o comecinho de outubro. Então dava para esperar um pouquinho. Nosso código é de 1965. Por que a gente não espera mais 6 meses, mais um ano, para estudar bem e aí implementar mudanças que realmente valham a pena? Mas assim, o senhor acha que há alguma chance de não ser aprovado a tempo de já valer para a próxima eleição? Olha, a Thaís destacou, para valer na próxima eleição, tem que ser aprovado ainda no Senado, não só o texto base, como os destaques, porque a Câmara aprovou esses dias o texto base, mas ainda faltam alguns destaques que ficaram para a semana que vem. Aí vai para o Senado também tem que analisar os 900 artigos, os destaques, e ainda tem a sanção do presidente Bolsonaro, né, que participa nessa última fase do processo legislativo. Eu diria que dá tempo sim, Agostinho, agora dá tempo
desse jeito, né? Fazendo de madrugada, de uma vez só e aprovando 900 artigos. Dá tempo, né? Agora, o ideal, o melhor, seria esperar mais um pouquinho. Não precisa usar nas eleições de 2022, usa em 2024, usa em 2026. Dava para esperar um pouquinho e fazer um trabalho melhor. Doutor Alberto Rolo, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes. Esse é um assunto que interessa muito aos políticos, não é? E dentro desse calor do noticiário dos últimos dias, tem passado com menor destaque nos jornais, na informação que é divulgada, inclusive pela gente aqui na Rádio Bandeirantes. Por isso que é importante ter o senhor conosco aqui, porque essas mudanças podem significar algumas rupturas importantes nas regras para a eleição do ano que vem. Do que foi aprovado até agora, não do que vai vir em destaques, mas até agora, o que significa uma mudança mais profunda? Quais são os pontos que o senhor acha que podem ter repercussão? Por exemplo, e você falou no começo da matéria, Thaís, a questão da fiscalização da prestação de contas. A ideia que está no projeto, e foi aprovado na Câmara, é retirar essa função da Justiça Eleitoral. Hoje, quem faz a investigação das contas, o exame das contas, dos documentos, é a Justiça Eleitoral. Mas retira e passa para quem, doutor Alberto? Então, são servidores da Justiça Eleitoral concursados que não devem nada para ninguém. Retira da Justiça Eleitoral e passa para empresas privadas, empresas de auditoria. Evidentemente que são, né, existem empresas sérias no mercado e eu não estou questionando isso, mas é diferente. Uma coisa é uma empresa privada, que são funcionários, empregados, né, que podem ser pressionados de alguma maneira, fazerem de novo este tipo de investigação e aprovação das contas. O partido vai submeter as contas a uma empresa de auditoria e a empresa vai dizer se as contas estão certas ou estão erradas. Hoje quem faz isso é a Justiça Eleitoral. Então essa é uma mudança significativa. Outro ponto que você destacou, Thaís, é o aumento de possibilidades do gasto dos fundos, né? Fundo partidário e fundo eleitoral. Hoje existem restrições. Você pode gastar com fazer determinadas despesas, né? Então, existem vedações, restrições, e a ideia é você abrir isso para praticamente qualquer gasto, qualquer coisa, você pode fazer com dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral, e a gente sempre tem que lembrar que é dinheiro público. Outro dia teve partido que comprou helicóptero. Helicóptero é um gasto necessário para um partido político, quer dizer, então perde o controle, perde essa definição do que pode e o que não pode ser usado com o dinheiro público. Em relação à atuação das empresas de auditoria, doutor Alberto Rolo, o que está sendo proposto pelo legislador? Porque, como o senhor bem disse, é dinheiro público e, quando as contas não são aprovadas, é raro, né? Mas o partido pode ser punido, ele pode ter que devolver dinheiro. Esses relatórios feitos por empresas privadas seriam automaticamente aceitos pelo poder público? O que o legislador está pensando? A ideia do legislador é fazer essa auditoria, fazer esse relatório da auditoria privada que cada partido vai contratar e aí enviar esse relatório para a Justiça Eleitoral. Para a Justiça Eleitoral, de alguma maneira, concordar ou não, mas aí já sem uma análise técnica, né? Só uma análise judicial. Mas cabe ao partido escolher aquela empresa que vai auditá-lo? Isso, exatamente. Aí é complicado, né, doutor Alberto Rolo? Pois Thaís, eu não posso desconfiar das empresas que estão no mercado, mas realmente é complicado, né? E por que não deixar, se é um sistema que está dando certo, por que não deixar para a Justiça Eleitoral? Outra coisa que está lá, colocar um prazo para a Justiça Eleitoral examinar as contas. Se as contas não forem examinadas em 6 meses, elas passam a uma aprovação automática, né? Elas estariam aprovadas automaticamente. Quer dizer, tudo isso para dificultar a fiscalização do dinheiro público. Não, e tem algumas coisas, Thaís, doutor Alberto Rolo, ouvintes, que dão a impressão de ser um avanço, mas no detalhe você vê que não é. Por exemplo, em relação à Caixa 2, né, doutor Alberto Rolo? Essa mudança institui o crime de Caixa 2. Você fala, agora sim, hein? Finalmente virou crime, com punição e tudo. Só que aí vem a sequência. A Justiça, no entanto, poderá deixar de aplicar a pena se a omissão ou a irregularidade na prestação de contas se referir a valores de origem ilícita. Quer dizer, se não for de roubo a banco, se não for de um sequestro, for Caixa 2, mas com supostamente dinheiro lícito, aí a pena não é aplicada. Quer dizer, até quando parece que acerta, erra, né, doutor Alberto Rolo?
isso mesmo, Agostinho. Quer dizer, eu estou usando, porque o Caixa 2 é um dinheiro que não foi contabilizado nas despesas de campanha. Isso é o Caixa 2. Ah, mas se o dinheiro não foi contabilizado, mas está lá no meu imposto de renda, portanto é um dinheiro lícito na sua origem, então está valendo. É isso que você falou, Agostinho. Dá a aparência de um avanço, mas na verdade não é, né? Doutor Alberto Rola, advogado especialista em direito eleitoral, conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, falando sobre a reforma eleitoral em tramitação no Congresso. E, doutor Rola, é muito provável que isso aqui seja aprovado até outubro, né? Porque nessa semana, no calor dos acontecimentos, com todo o mundo político olhando para a repercussão dos discursos do presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro, teve sessão na Câmara colocando, o presidente Arthur Lira colocou esse assunto em votação e ele passou. Não era aquele momento em que está tudo certo para votar. Há um interesse, sim, dos partidos de colocar esse assunto para andar. Na Câmara, no Senado, o senhor acha que também há esse mesmo interesse? Eu me lembro, Thaís, de ver as imagens, né, do momento da votação e todo mundo me parecia que os deputados estavam repercutindo outros assuntos importantes daquele dia. Como você falou, foi uma semana quente, né? E o próprio deputado Arthur Lira, mais ou menos, ficou bravo, né? Dizendo, ou aprova hoje ou não aprova mais, porque tem muitos assuntos de interesse deles mesmos. Mas eu me lembro que o presidente do Senado já falou que tem coisas que os senadores não concordam. Agora, são 900 artigos. Vai ser bem pior, Thaís, se os senadores aprovarem uma parte, né, dessas alterações e não aprovarem outras. Eu acho que o pacote é completo. Eu espero, eu imagino, né, que os senadores tenham um pouco mais de consciência do momento político que o Brasil atravessa e aguardem um pouco mais, né? Vamos ver politicamente como o Senado consegue colocar essa situação, dizendo para a Câmara, olha, são 900 artigos, nós não vamos ter tempo de examinar com o detalhe necessário já para valer para o ano que vem e vamos aguardar um pouquinho, não vamos examinar essa matéria, vamos deixar mais para frente. Mas eu espero que o Senado tenha essa consciência e faça isso. O senador Pacheco já falou que tem pontos polêmicos que os senadores não concordam. Vamos ver. Agora, tem uma coisa interessante aqui, porque esse texto permite que o Tribunal Superior Eleitoral emita um regulamento para fazer cumprir esse Código Eleitoral. Quer dizer, o TSE iria dar as diretrizes, como é que vai ser aplicado isso ou não aplicado, em que momento e tal. Mas mesmo nesse caso, qualquer alteração que o TSE possa tentar fazer para melhorar esse texto vai ser submetido também ao Congresso. Quer dizer, vai parar na mão do Legislativo de qualquer jeito, né? É isso mesmo, Agostinho. Como é que funciona hoje? A gente tem a Constituição, a gente tem o Código Eleitoral, a gente tem outras normas, outras leis, e tudo isso remete ao TSE um poder de disciplinar esse cumprimento. E como é que o TSE faz isso? Por resoluções. Então o TSE pega a Constituição, pega essas leis e faz resolução. Resolução para cada eleição, porque o momento muda. Uma vez tem internet, outra vez eu posso ter internet paga, outra vez eu posso fazer impulsionamento, e então isso muda, né? É muito dinâmico. Então o TSE, atento a esses momentos, faz as resoluções. Só que, às vezes, o Legislativo não gosta dessas resoluções, porque o TSE faz uma análise jurídica e impõe regras que os congressistas não gostam. Então, a ideia é mexer nesse poder. Também continua deixando o TSE o poder de fazer resoluções, mas como você destacou, Agostinho, se o Congresso não gostar dessas resoluções, vai lá e muda, vai lá e mexe, vai lá e cancela as resoluções. Não é assim. Poder Judiciário, no caso do TSE, tem essa função atípica também de regulamentar. E a regulamentação tem que ser feita por especialistas que trabalham com normas jurídicas, né? E aí, se o TSE faz e o Congresso não gosta, tem esse poder do Congresso ir lá e revogar essas resoluções, essas normatizações. Doutor Alberto Rola, queria ouvi-lo como advogado que atua nessa área eleitoral sobre as tentativas que a gente tem visto de disciplinar, criminalizar, estipular punições para a divulgação de fake news. Esse é um dos assuntos mais importantes e mais espinhosos também, né? Partindo pela própria definição do que é fake news, do que é impulsionamento. Enfim, como é que o senhor vê essa questão? Há uma mudança aqui proposta nesse projeto da reforma eleitoral que criminaliza a divulgação de fake news, inclusive com pena de prisão para quem divulgar notícias falsas que prejudiquem a corrida eleitoral.
Essa regulamentação de fake news é cada vez mais importante. A gente tem que lembrar que a gente já tem no Código Penal e no Código Eleitoral crime de calúnia, injúria e difamação. Então isso já tem faz décadas, não é novidade. O que a gente precisa modernizar é justamente a fake news feita através da internet. E até anos atrás. Então, precisa dessa regulamentação, isso é importante, e especificamente para as eleições. Então, o que essa alteração pretende é usar fake news pela internet com vistas eleitorais. Ou seja, não é você divulgar uma notícia falsa para prejudicar a vida particular de alguém ou os negócios de uma empresa, né? É você divulgar fake news, notícias falsas, para prejudicar o desempenho eleitoral de alguém, né? Ou ajudar, né? Mentir em favor de um candidato ou prejudicar o adversário. Mentir para prejudicar o adversário. Então, isso é bastante importante, porque aí fica específico. Essa conduta vai ser tipificada de forma específica, com finalidade eleitoral, inclusive com pena de prisão. Agora, lógico, precisa que os órgãos de investigação e os órgãos de punição atuem efetivamente. Porque não adianta nada a fake news ser divulgada um dia, 2 dias, ela fica nas redes sociais, já está valendo para o mundo, né? Se houver demora no reparo, na correção dessas notícias. Mas é importante, qualquer tipo de regulamentação de fake news é importante, e quanto mais, melhor. Roberto Rolo, o senhor está nessa vida já faz um tempão, né? O senhor já viu muita coisa. O senhor não fica com a impressão de que depois daquele susto da Lava Jato, em que teve um monte de gente presa e se tentou tornar mais rigorosa a fiscalização do dinheiro público e até das eleições e tal, nós estamos voltando àquela velha forma perigosíssima que a gente tinha, tanto na eleição quanto na utilização de recursos públicos, anterior à Operação Lava... A Lava Jato teve vários problemas, mas é só um marco histórico. Mas você não acha que a gente está voltando casinhas atrás, muitas casinhas atrás? Com certeza, Agostinho. A Lava Jato estremeceu a política, o direito e a política, e algumas dessas alterações mostram esse retorno. Agora, vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui, Agostinho. Isso é uma conversa para muito tempo, não para aqui, mas a gente precisa plantar essa ideia. Um dos pontos importantes da Lava Jato foi acabar com a doação das empresas, a gente lembra disso. Agora, lógico, doação para a empresa, não para fazer campanha eleitoral, para comprar candidato. Comprar um candidato a prefeito, comprar um candidato a governador, comprar deputados, né? Isso está errado. Agora, o que veio em substituição? Uso de dinheiro público. E eu não sei se essa foi a melhor solução, Agostinho. Eu acho que a gente precisa pensar no retorno do financiamento privado, sim. Agora, lógico que com limites. Eu não vou doar 10 milhões, 100 milhões, 200 milhões. Mas eu posso doar 10 mil, 50 mil. Uma empresa, uma papelaria, uma padaria. Parece que a ideia é que essa empresa possa apoiar um determinado candidato que defenda o seu segmento, defenda esse nicho empresarial, defenda esses empregos, né? E aí a gente acaba com o dinheiro público. Porque a gente estava falando com a Thaís, quer dizer, desse problema de fiscalização das contas públicas, porque é dinheiro público. Agora, se a empresa doa 10 mil, doa 50 mil, a gente estabelece um limite, Agostinho, a gente pode depois discutir limite. É dinheiro privado, então a empresa vai doar se acreditar naquele candidato, não milhões, mas 10 mil reais, 20 mil reais, se acreditar naquele candidato. Então me parece que seria um uso muito melhor de dinheiro em campanhas eleitorais. E pega esses bilhões que a gente de vez em quando discute, né? 5,7, 2 pontos não sei o quê, vamos pegar esses bilhões e investir em coisas que realmente precisam. Então esse foi o problema da Lava Jato. Talvez a gente precisasse repensar essa forma de financiamento das campanhas eleitorais. Mas, sem dúvida, existem alguns retrocessos, sim. Bom, uma coisa é certa, viu, Thaís? Não vai faltar emprego para advogado especialista em direito eleitoral. Isso aí tá garantido, né, doutor Alberto Rolo? Mas vamos falar das pesquisas, senão a gente acaba deixando de falar. Porque a Thaís discutiu isso no início da nossa conversa. E eu acho muito importante, porque, e ela lembrou bem, lá no passado, Thaís, quem não deixou aplicar essa restrição... Mas você concorda com isso, doutor Alberto Rolo? Não, de jeito nenhum. Mas por isso que eu estou lembrando, você mencionou que lá atrás veio a regra e depois ela não foi aplicada. Por quê? Por decisão do STF. O que o STF considerou? Que há uma restrição à liberdade de informação do eleitor. Então, me parece, Thaís, que se a regra for aprovada dessa maneira, já foi na Câmara e agora vai para o Senado e depois o presidente sancionar,
Eu acho que vai ter uma intervenção do STF de novo, dizendo que é inconstitucional né, cercear a liberdade de informação. O eleitor tem direito de ter informação na sexta, no sábado, no domingo, né? É esquisito. Né? Não, pode divulgar até a sexta-feira, mas no sábado não pode. Ué, pesquisa eleitoral a gente tem que aprender a trabalhar. Pesquisa eleitoral reflete aquele dia, aquele momento. Não significa que um dia depois, 2 dias depois, o resultado vai ser válido. E outra coisa, Thaís, que é muito esquisita, é colocar o índice de desempenho de acerto dos institutos. Absurdo. Como é que faz, Agostinho? Como é que faz? Hoje é sábado de manhã. Como é que eu vou divulgar uma pesquisa falando de uma semana atrás ou de um ano atrás? Tem que fazer dizendo, o desempenho de parlamentar, de presidente da República, né, de governador. Isso era importante fazer, né? Pois é, exatamente. Então, como é que eu vou impor uma regra nesse sentido? Eu acho que haverá uma intervenção. Eu sou radicalmente contra, Thaís, mas eles estão aprovando, né? Então, vamos ver se depois o STF intervém novamente. É aquela mania que a gente tem, não é, doutor Rolo, de tratar o eleitor como se fosse ali um semi-imputável, né? Uma pessoa que precisa ser protegida. Mas aí não é isso. É um bobinho. E ele não pode ser influenciado por uma pesquisa no dia. Na véspera, tudo bem, porque ele vai ter tempo para refletir. Ai, Agostinho, mas isso quem é que pensa um negócio desse? Isso aí não é só isso. Não é uma avaliação equivocada. Né? Bom, isso vai... Se a gente discutir aqui voto obrigatório. Por que o voto é obrigatório? Porque dizem o brasileiro tem que aprender a votar, é o hábito que vai fazer. Essa história vai durar eternamente. Mas não é isso. Isso é má fé. É má fé. É gente que acha que talvez não tenha um desempenho tão bom na próxima eleição e quer evitar que a pesquisa revele isso. É simples assim. Tá claro que é isso. Mexer na pesquisa é uma vergonha. Agora, vamos torcer, né? Ainda há uma esperança de que ou não se aprove a tempo ou se altere esse texto, né, doutor Rolo? Então, sabe o que é importante em relação a pesquisas e que ninguém fala? O ano passado a gente teve eleições municipais, já que você tocou no assunto, enquanto profissional, enquanto advogado, eu tive que enfrentar nos municípios onde nós trabalhamos várias empresas, entre aspas, né, que fazem pesquisas que apareceram da noite para o dia. Estatístico, porque a lei obriga hoje a ter um estatístico, que fazia pesquisa no Brasil inteiro, mesmo estatístico. Ou seja, é lógico que é uma pesquisa fabricada. Então, é isso que a gente tem que combater. Pesquisas falsas, empresas que são abertas um mês antes das eleições para ganharem dinheiro e para fazerem fake news em cima de uma pesquisa errada. E isso que a gente doutor Rolo, vão continuar circulando em grupo de WhatsApp. É ilusão achar que existe hoje qualquer possibilidade de se controlar a circulação de informação. E isso não se aplica mais. Exatamente. Né? Exatamente. E não atrapalhar o Grupo Bandeirantes, por exemplo, no rádio e na televisão, de divulgar pesquisas corretas com o número de eleitores pesquisados, com um nível de 3 pontos para cima, 3 pontos para baixo. Isso é o trabalho correto, é um trabalho científico. E aí estão querendo cercear isso. É isso. Doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, foi um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Bom final de semana para o senhor. Obrigado, Agostinho, mais uma vez. Obrigado, Thaís. E um abraço para todos os ouvintes da Bandeirantes.